Vamos viajar, vamos até Orlando. Monique Danello tá com a gente aqui agora no Prorrogação para falar do Flamengo, desse sorteio pro Rubro Negro. Monique tá acompanhando a seleção brasileira na preparação para a Copa América lá nos Estados Unidos. Mas queria te perguntar, Monique, a visão do Rubro Negro, né, pro Flamengo, esse fator de enfrentar um time que acabou de pegar na fase de grupos, um time teoricamente mais fraco do que poderia vir nas bolinhas lá do pote 1, né? Pro torcedor do Flamengo comemorar e ver o sorteio como um bom sorteio, um bom caminho pro Flamengo nesse chaveamento, Monique? Um abraço para você. Um abraço, Otávio, para vocês, para todo mundo que está ligado com a gente. Acho que dentro dos cenários possíveis, das possibilidades de cruzamento que o Flamengo tinha, não é a pior, mas o Flamengo tem uma grande dificuldade com a altitude, a gente sabe. Nessa fase de grupos, o Flamengo esteve 2 vezes na altitude e não conseguiu vencer nenhuma das duas. O Milionários, o Flamengo tinha uma altitude um pouco menor, contra o Bolívar uma altitude acima dos 3.000 metros, e o Flamengo teve muita dificuldade. Então, concordo muito com o que o Jorge estava falando em relação ao Olímpia no ano passado. O Flamengo vai precisar fazer uma boa vantagem no Maracanã no jogo de ida para tentar ter alguma tranquilidade, se é que é possível, no jogo de volta, pela dificuldade que tem de jogar na altitude. Eu estava vendo aqui, Otávio, algumas informações. E na história do Flamengo, o Flamengo jogou 7 vezes acima dos 3.000 metros do nível do mar na Libertadores. E aí são 5 derrotas, 1 empate e uma única vitória. Essa vitória foi em 2019 contra o San José de Oruro. Então o Flamengo tem muita dificuldade. Por isso, ainda mais a importância de fazer um bom resultado no jogo de ida no Maracanã. Se possível, uma goleada, como foi na fase de grupos, para tentar ter o mínimo de tranquilidade. Mas a gente sabe que provavelmente o Bolívar vai vir um Bolívar ainda mais fechado nesse jogo no Maracanã, porque decide na sua casa. Então, é claro, a gente poderia ter um Flamengo e River Plate, um Flamengo e Palmeiras, um clássico entre Flamengo e Fluminense, um Flamengo e São Paulo, que a gente sabe que os duelos contra os brasileiros sempre são complicados, Flamengo e Atlético Mineiro, e o próprio River Plate também decidindo em Buenos Aires, mas a altitude é um fator preocupante para o Flamengo, de acordo com esses últimos resultados e com o retrospecto do Flamengo na altitude. Então, o Tite vai ter que trabalhar. Uma coisa que a gente tem que lembrar também, Otávio, é que nesse jogo contra o Bolívar na altitude, já sabendo que era muito difícil, que tinha essa questão de acima de 3.000 metros, o Tite, ele poupou vários jogadores. O Pedro não foi para esse jogo, a Arrascaeta não foi para esse jogo. Vários jogadores que o Flamengo informou que, segundo a comissão técnica, seriam jogadores que sentiriam mais o efeito da altitude, eles não foram para esse jogo. Só que agora a gente está falando de um jogo que define a vida do Flamengo na Libertadores, define a vaga nas quartas de final. Então, essa estratégia toda terá que ser repensada para entender qual é o Flamengo que vai para esse jogo decisivo contra o Bolívar. Acaba colocando o Tite também numa sinuca de bico, né, no quesito critério. Eu lembro que ele foi muito criticado por conta disso, porque o critério dele foi preservar os principais jogadores para um jogo que a gente falava, né? Pô, pode botar o Flamengo na liderança do grupo. Vocês estão brincando comigo, né? E acabou custando a liderança do Flamengo. Vocês estão brincando comigo. Acabou custando. Por que vocês estão criando uma tempestade num copo d'água, cara. A Monique trouxe os números de 7 jogos acima dos 3.000 metros, o Flamengo só venceu 1, perdeu 5. Ele pode perder o 6º, não tem problema nenhum. Mas para isso precisa fazer 4-0 de novo no Maracanã. Vocês têm alguma dúvida que o Flamengo vai atropelar o Bolívar no Maracanã? Eu não tenho nenhuma dúvida. E lá em cima? E lá em cima o Flamengo faz 5-0 aqui, perde 2-0 lá. Problema nenhum. O time está classificado. Por favor, vamos parar com esse negócio de ter medo de altitude do Bolívar. Quem é o Bolívar na fila do pão, rapaz? Não é o Bolívar, é a altitude. Pode ser altitude lá, já vai estar resolvida a parada, gente. Pelo amor de Deus. O Flamengo, o Jorge jogar desenhou um cenário igual ao do ano passado. Pega o Olímpia em casa, não cria um resultado... Outra coisa, não dá para comparar o time paraguaio com o time boliviano, gente. Por favor. Futebol a gente tem diferenças. Você acha que o Olímpia era tão melhor superior a esse Bolívar? É melhor do que o Bolívar. Qualquer Bolívar. Melhor? Qualquer Bolívar. Gente, esse era muito melhor, e esse Flamengo de hoje é melhor que aquele Flamengo do ano passado. Isso, com certeza. Esse Flamengo de hoje é mais confiável do que aquele Flamengo do ano passado. E esse Flamengo de hoje, para desespero de vocês, vai enfiar 4-5 no Bolívar na ida. Vocês quem? Vocês estão transformando um jogo numa tempestade. Não, a gente só tá tratando... O Bolívar... A gente só tá tratando o mata-mata de Libertadores com o respeito que ele merece. Ele merece que ele vai ser atropelado aqui no Rio, rapaz. É o Flamengo quem transforma essa altitude num bicho-papão, não é a gente não. Pode ser bicho-papão, tri-bicho-papão, o que você quiser. O Flamengo vai pra lá classificado. E se Adenor Bach,
Se você quiser, você pode ser coerente, pode tirar um monte de gente. Você vai fazer o resultado aqui. Eu conheço essa estratégia do Ricardinho. Que você tá... É a famigerada zica reversa. Eu estou falando muito sério. O Flamengo vai se classificar. Você tá falando pra poupar jogador com o Bolívar? Se ganhar de 5-0, pode mandar a gente que a gente segura o resultado lá. Pode mandar nosso time aqui, da TNT, que a gente segura o resultado lá. Vocês estão brincando. O Ricardinho tá com a mesma segurança agora que ele tinha quando disse que o Flamengo ia fazer 18 pontos. Senhor. Tem isso. Mesma segurança. Só que aquele Flamengo não existe mais. O Flamengo de ontem, meu irmão. O Flamengo que a gente vai ver é o Flamengo que a gente viu ontem. Flamengo de toque de bola. Mas eu não tenho certeza se eu vou ver esse Flamengo daqui a 2 meses. Porque vai melhorar. Mas eu não tenho certeza. O Flamengo vai melhorar. Vocês estão transformando um confronto molezinha num confronto mais difícil do mundo. Vocês estão brincando comigo. Se o jogo da volta fosse em Santa Cruz de La Sierra, sem altitude, era molezinha. Mas é La Paz, amigo. Pode ser em La Paz. La Paz é um inferno, cara. Tem uma cidade que é mais alta que La Paz ainda. Potosí. Então, e o Flamengo já jogou lá na Libertadores. Não ganhou lá. Manda o jogo em Potosí que vocês não vão classificar. Vocês não vão classificar em lugar nenhum. O Flamengo já está classificado. Calma, sem gritaria. O Hernando Siles tem 3.637 metros acima do nível do mar. É o 7º estádio de maior altitude no mundo. Qual é o maior? Osso, cara, é osso. Ô, Monique, relembra a gente aqui o seguinte. Como foi o planejamento do Flamengo para o jogo contra o Bolívar lá na fase de grupos? O Flamengo chegou bem antes, o Flamengo chegou em cima da hora, porque cada fisiologista tem um estudo diferente quanto à altitude, né? Alguns chegam muito antes, outros preferem chegar em cima da hora do jogo, porque teoricamente o Flamengo vai tomar a mesma preparação, né? A mesma estratégia para esse jogo de oitavas de final, né? Foi a mesma estratégia que o Tite fazia já com a seleção, quando a seleção brasileira ia jogar em La Paz. Eles viajam para a Bolívia antes, mas ficam ali no nível do mar e viajam para a altitude, viajam para La Paz no dia da partida. E assim que acaba o jogo, eles viajam de volta para o Brasil. Então vai para Santa Cruz de la Sierra e depois viaja para La Paz. O Flamengo evita ir para a altitude muito tempo antes, assim como a seleção brasileira fazia. Vai para a Bolívia, mas fica num nível abaixo e viaja para La Paz somente no dia da partida para tentar minimizar os efeitos. No último jogo, por exemplo, Otávio, o Flamengo alugou 11 cilindros de oxigênio para deixar à disposição no vestiário. E eles foram usados no intervalo. Não porque alguém tivesse numa situação crítica de que não ia aguentar, mas para dar um gás nos jogadores, para dar uma recuperada, porque realmente, segundo o relato dos atletas, foi um jogo muito desgastante e é muito diferente jogar nesse nível de altitude. A gente tem vários jogadores experientes no Flamengo, jogadores que já vestiram camisa de seleção, não só da seleção brasileira, mas de outras seleções sul-americanas que vão até lá para jogar jogos contra a Bolívia. E temos uma comissão técnica também que é experiente, né? A gente sabe que a comissão do Tite, a gente está falando de uma comissão de seleção brasileira que também tem essa experiência, então eles adotaram mais ou menos a mesma estratégia que já faziam com o Brasil. Perfeito, né? Porque são os efeitos da altitude, né? E cada um sente de uma maneira diferente. Vai chegar lá com 5 gols de vantagem, não vai nem se preocupar com a altitude. Parecida com o que a seleção brasileira tinha. Monique, aproveitando você aqui, sobre o Fluminense. Diga lá, você chamou primeiro, pode dizer. Não, antes da gente entrar no Flu, só para a gente trazer uma informação de agorinha sobre o Flamengo, né? Sei que tem muitos torcedores rubro-negros acompanhando a gente aqui por conta do sorteio e o Flamengo hoje tomou conhecimento de mais um desfalque muito relevante, porque é um jogador que está em crescimento, que se transformou em titular absoluto do Flamengo e que vai ser um desfalque agora nesse momento, que é o Alan. A informação que a gente trouxe nas redes da TNT Esportes, o Alan saiu sentindo ontem, ele teve uma lesão na coxa confirmada e a informação que a gente tem é que não é uma lesão simples e que o Alan pode acabar ficando pelo menos 3 semanas fora. No momento em que o Flamengo vai perder, já perdeu o Pulgar para a seleção chilena e está a caminho de perder os uruguaios também no período da Copa América, o Alan também será desfalque. Aí você pensando no meio-campo, tem quem jogar no meio-campo, né? Obviamente tem o Igor Jesus à disposição, tem o Gerson, mas aí no momento em que o Arrascaeta e o De La Cruz também seguirem para a seleção uruguaia, o Tite vai ter um problemão aí nesse caminho para montar esse time do Flamengo. Então, notícia de última hora, a lesão do Alan confirmada, mais um desfalque para o Flamengo, Otávio.
Boa, Monique, informação relevante, né? Porque vem aí a Copa América. Você perde o reserva, né? O Flamengo não vai ter o Pulgar que vai para a seleção do Chile, não vai ter o Alan que se transformou em titular nos últimos jogos. Ontem se lesionou contra o Vasco. Problema à vista aí pro Tite resolver. E um detalhe só interessante, a gente vai falar do Fluminense, um Fla-Flu só na final. Só é um possível final, estão em lados diferentes no chaveamento, né?